Ele teve toda a liberdade para programar essa pré-temporada do Cruzeiro, né? Respeitando o pão que eles estão recebendo, né? Porque eles estão trabalhando ali, fazendo as movimentações que você falou muito bem. Um jogo treino, o cara não entra, né, Breno, com aquele, hoje é um jogão, mas ele entrou para trabalhar. Os caras fazer 9-0 ali tá muito relacionado à movimentação, e o Valu falou muito bem, tá relacionado também à querência, né? Ele tá virando um verbo, né? Esse desejo de falar, eu preciso brigar aqui por posições, porque tem concorrência interna. Então, isso diz muito sobre o espírito que o Cruzeiro pensa recomeçar essa volta para o segundo. O que o Valu falou aí é perfeito. De 9-0, só para lembrar, o São Caetano não está disputando nenhuma divisão do Campeonato Brasileiro. Só para lembrar. Ele está na 4ª divisão do Campeonato Paulista. O time é fraquíssimo. O Cruzeiro fez o que tinha que fazer. Sim. É isso aí. E o que você tem que ver é esses jogadores aproveitarem essa oportunidade para mostrar jogo pro Arthur Jorge. É o Bruno Rodrigues fazer gol mesmo, para poder mostrar que ele pode ser útil, porque senão nós vamos chegar aqui e falar assim, se não faz gol contra o São Caetano, que tá na 4ª, vai fazer contra quem? É isso aí que tem que fazer. É o Sinisterra começar a tomar gosto pra fazer gol, tá fazendo gol aí em todos os jogos treino. É isso aí. É isso que o torcedor do Cruzeiro tem que levar de positivo. Ah, mas ganhou de 9, então o time tá lindo, maravilhoso. Não dá pra você tirar nenhum recorte em cima disso. Você tem que tirar o recorte individualmente, né? O que eles estão aproveitando? Teve destaque? Teve, né? Você vê a movimentação. Outro ponto importante, não tomou gol. Que eu acho que também é importante, que você mostra, né? Você vai tomar gol de um time fraco como esse, você já começa a ficar preocupado. Depois vamos falar do Atlético que tomou gol de Betim, isso me preocupa. Uma coisa liga a outra, tá, Breno? Porque assim, ao contrário do Atlético, que é uma corneta minha, inclusive, em relação a essa preparação do Atlético nessa intertemporada. Cuidado com o que você vai falar. Porque assim... o pessoal fica bravo. O Cruzeiro, ele fez um amistoso contra o Defensor, aliás, muito legal no Independência. Muito legal. Com famílias no estádio. Colocou o uniforme de jogo já é diferente, tá? Tem uniforme de jogo, a mentalidade já é outra. Presença de torcida. Beleza, Defensor. Mas é um jogo. Enfrentou o Grêmio, e ali você tem pontos positivos e negativos, de volume de jogo é positivo, de intensidade, mas um time que errou muito, um time que quando olhou para o banco de reservas não tinha muitas opções. E aí, é só mais uma etapa da preparação. Jogos treino. São Caetano de manhã, à tarde tem contra o Ipatinga, então faz parte do pacote de uma forma geral. Amistosos com uniforme de jogo e jogo treino com ali outras equipes. Não jogar contra o Sub-20, que isso tem que acontecer com mais frequência. E o Betim seria importante também, mas o Atlético, na minha visão, já daqui a pouco a gente vai falar muito, faltou um amistosinho aí para desenferrujar, eu diria, os jogadores. Ô Andrezão, deu para confirmar se o Caio Jorge esteve em campo? Faltou gol dele, né? Tá. O André tá fazendo avaliação aqui em cima das imagens. Mas, pelo que eu entendi, eu acho que ele não jogou. Vai jogar talvez à tarde, né? Pelo que eu ouvi. Mas será que o que a gente tá vendo aqui é um time... Não, foi um time mesclado. Que os reservas venham jogar. Mas é uma sequência de... O time titular já tá na cabeça do treinador. Inclusive é a base contra o Grêmio. Com o Gabriel Peck entrando no lugar do Marquinhos. E pelos testes é o William na lateral, pensando já contra o Flamengo. É o William na direita e o Matheus Henrique como primeiro volante. O time titular já está mais ou menos formado. Eu acho interessante isso. Você acha que o Arthur Jorge, já está fazendo uma preparação não pensando no retorno de Brasileirão e sim já focando na Libertadores? É porque são 6 jogos. O retorno do Brasileirão, coincidentemente, você já não tem o Lucas Romero, né? Então você já trabalha o Matheus Henrique como primeiro volante. O Cruzeiro não foi ao mercado, não contratou esse cara, que para mim é um erro para disputar a posição com o Romero. Vai o Matheus Henrique. Então, nos amistosos, ele já preparou o time assim, contra o Defensor e Grêmio, e não sei se na atividade de hoje. Na lateral direita, não tem o Fagner contra o Flamengo. Isso. E, assim, contra o Internacional, não é surpresa pintar o William. Tá tentando resgatar o jogador, que é muito bom, passou por um momento difícil, depois que a gente foi entender realmente, e é sim o motivo de queda do William, não é fácil passar o que ele passou. Então, ele já está meio que preparando para a sequência. Então, na cabeça do Arthur Jorge, já tem um time base pensando nesse retorno. Com o Gabriel Peck entrando na meia direita e o Sinisterra sendo o substituto do Christian. Só uma informação, inclusive, dada pelo Central da Toca, o William não vai sair nessa janela agora de meio do ano. E é completamente compreensível, tá? Chegou o Rojas, a gente está vendo o Cauã Moraes se tornar um reserva natural do Rojas, diante do que aconteceu nos amistosos contra o Defensor e contra o Grêmio.
e o William ser um reserva do Fagner. E, eventualmente, quando não puder contar com o Fagner, como será nesse jogo contra o Flamengo pela Libertadores, ele ser titular. Lembrando, o William tem contrato com o Cruzeiro até o final dessa temporada. Hoje, o indício, e até antes desse período de parada de Copa, era desejo do Cruzeiro não renovar com o William. Vejamos se essa situação pode mudar. Ele já tem liberdade, inclusive, para assinar algum pré-contrato com alguma equipe. Ele que tem contrato com o Cruzeiro, repito, até o final de 26. E falando mais uma vez, notícia do Central da Toca, ele não será liberado. E entendo perfeitamente, né? Não faz nenhum sentido você ter só o Cauã Moraes pode ser reserva nas duas laterais. Ok. Mas e aí, se eventualmente ele precisar de aparecer na esquerda, quem vai fazer a direita? Um zagueiro? Vai improvisar? O Vidal seria então, na esquerda, o Moraes ia para a direita, provavelmente. Não, mas, assim, me parece, Luciano, que essa ideia foi refutada pelo Arthur Jorge, pelo que o Cruzeiro mostrou nos amistosos, e principalmente pelo Vidal ter voltado a primeira opção é o Cauã Moraes, na esquerda mesmo. Isso, entendeu? Ele voltou a aparecer como na zaga, ao lado até do João Marcelo, nesses dois amistosos. Que, ó, o André trouxe a informação, passou aqui pelo ponto aqui, o Caio Jorge realmente não entrou em campo. Valu, existe alguma preocupação, um movimento desse, o Caio não entrar nesse primeiro amistoso, onde que a gente viu alguns dos principais atletas, principalmente de forma ofensiva, nesse jogo contra o São Caetano? Não creio, Elton. Assim, talvez ele apareça tarde. Controle de carga. Vamos observar. Então, assim, complementando, Valor, claro, desculpa. fica à vontade. Sobre o Caio Jorge, há um cuidado especial em relação a um controle mesmo, porque é um trabalho específico pela lesão de pubis, né? Que é uma lesão bem delicada, que o Kaká teve na carreira. Então, há um controle nesse momento. Um trabalho especial voltado para o Caio Jorge. Não sei se foi de fato isso que o tirou hoje do jogo treino, mas é um trabalho que é feito no dia a dia na Toca. Ele passou por uma saga aí, né? Essa parada foi muito importante. Ele fez trabalhos extras e o Cruzeiro teve um jogo forte contra o Grêmio no final de semana lá em Brasília. Então vejamos se ele aparece à tarde, se ele não aparece, mas não vejo como preocupação não, Elton. O William não vive o melhor momento dele aqui no Cruzeiro. Isso eu acho que todo mundo concorda. Mas tá cheio de clube querendo. Então, e o Cruzeiro tem aí o Fagner, que é uma boa opção, mas a gente sabe da questão física. E tem o jovem Cauã Moraes. Então, a conversa que aconteceu com o staff, e claro, tudo com o aval do Arthur Jorge, é de que o Cruzeiro não vai liberar o William agora. Ao final do contrato, talvez seja o fim de ciclo. Mas o que a gente tem de informação também é que o William, ele quer se recuperar no Cruzeiro e que ele não vai partir para assinar nenhum pré-contrato agora. Que vai focar aí nesse período em ser um jogador útil, como já foi em vários outros momentos. Sei que ninguém precisa falar aí, acho que não teve mais gente que cobrou do que a gente aqui, né, o William. Mas esse é o pensamento dele. E o Cruzeiro entendendo que é um jogador que ainda pode ser útil e que por isso não vai abrir mão nessa janela de meio do ano por essas questões que a gente falou. O Fagner tem a questão física, o Cauã Moraes jovem pode oscilar, assim como oscilou em alguns jogos, né? Sim. A gente falou aqui, por exemplo, que o clássico dele foi muito ruim, né? Contra o Atlético Mineiro. Então, essa é a ideia e aí a conversa ficou nisso, o staff falando sobre situações de mercado e se o Cruzeiro tinha o interesse de abrir uma negociação agora para sair neste meio do ano, e a resposta foi não. E com o aval do Arthur Jorge, importante a gente falar isso, né? Porque eu até vi alguns comentando na postagem. Não, o Arthur Jorge vai desistir daqui a pouco. Não, ele deu o aval para isso. Ele fala, não, um jogador que eu não vou contar, pode liberar. Sim. E tudo o clube liberaria. Então, foi isso que aconteceu aí nos últimos dias e o William segue aí, pelo menos até o final do ano. E até lá tudo pode acontecer, né? Fala pessoal, chegamos ao fim de mais um vídeo. Para quem chegou até aqui, peça o seu like. Antes de sair do vídeo, não esquece, deixa esse like para dar aquela forcinha pro canal e para quem tá chegando. Seja muito bem-vindo ao Cruzeirão mais lindo do mundo, onde você vai ter todos os dias notícias do Cruzeiro. Então fica o meu convite para você estar se inscrevendo, tá bom? Deixa o seu like, ajuda demais o canal e também ativa o sininho de notificação, tá bom? Fiquem à vontade para estar dando uma bisoiada aí no canal. Vocês vão estar vendo que esse canal aqui é do Cruzeiro, notícias todos os dias e é só do Cruzeiro. Então,
senta o dedo no like, se inscreva e ativa o sininho de notificação, tá bom? Fique à vontade também para estar compartilhando esse vídeo com os amigos, assim você aumenta os inscritos aqui no canal, ajudando o nosso trabalho, tá bom? Muito obrigado a todos pela preferência de estar nesse canal com a gente, tá bom? Só não esqueça, antes de sair do vídeo, verificar se você está inscrito e se você ativou o sininho de notificação. Por que isso? Porque toda vez que sair uma notícia do Cruzeiro, o YouTube vai estar notificando vocês que tem notícia atualizada na Toca da Raposa, tá bom? Um forte abraço, tamo junto, até o próximo vídeo, valeu!